Olá, sexto ano, bom dia. Hoje nós vamos dar início ao livro C2 de Ciências, tá? Essa é a capa dele. Então, vocês vão pegar o livro de Ciências, vão abrir lá na página 2, essa página aqui, tá? E nós vamos começar a estudar como transformamos os materiais. Nessa página, nós temos a imagem de duas pessoas. Elas estão colhendo, né? Elas estão fazendo a seleção das plantas, tá? E nós vamos ver como que nós podemos transformar essas plantas em medicamento, em cosméticos, em alimento, tá? Aqui embaixo nós vamos ter a secagem dessas plantas para poder surgir aí, como eu havia falado, os medicamentos, os cosméticos, perfumes, cremes para cabelo, creme para pele, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho como isso acontece. Lá na página 3, eu tenho 3 perguntinhas aqui em cima, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Cite alguns fatores que influenciam a escolha de materiais para a fabricação de um produto. Por exemplo, eu preciso de ter uma planta vistosa, uma planta forte. Por exemplo, quando nós vamos comprar alguma roupa, qual vocês vão escolher? Uma roupa que é mais bonita, que chama mais atenção, ou uma roupa feia, que está lá no cantinho da loja? Nós vamos querer a que é mais vistosa, né? É assim que acontece. Então, para poder criar um medicamento, criar um cosmético, nós vamos selecionar as melhores plantas, tá? Nesse caso aqui da imagem, nós estamos trabalhando com plantas. Então, nós vamos selecionar as melhores para poder fazer a secagem delas e chegar a um bom produto, a um medicamento de qualidade, a um cosmético de qualidade, tá bom? A segunda pergunta. Analisando as imagens da abertura, cite algumas etapas pelas quais a produção de um medicamento fitoterápico passa. Então, primeiro nós vamos ter que plantar a semente, nós vamos ter que cultivar essa semente, ela tem que germinar. Depois, nós vamos selecionar essa semente, vamos passar para um processo de secagem, um processo talvez de filtração, tá? Processos químicos que vão moldar essa planta, de acordo com o que está aqui na nossa primeira página, até chegar a um medicamento fitoterápico de qualidade. E nós devemos lembrar que nós vamos fazer testes também com esse medicamento para ver se ele funciona, se ele é um medicamento fraco, se ele é um medicamento forte, se ele é um medicamento médio, para poder aplicar e vender ele no mercado e ter sucesso, tá? Agora a terceira perguntinha. Aponte consequências positivas e negativas que produtos como os fitoterápicos poderiam causar à sociedade. Eles podem ser benéficos, melhorar sua saúde, seu condicionamento físico, mas ele pode também te causar dependência, intoxicação. Então, seriam as partes boas, né, os pontos positivos e os pontos negativos. Agora, nós vamos lá na página 4, vamos falar sobre matéria. Matéria e suas propriedades. Considere que você esteja na rua quando de repente começa a chover. Para se proteger da chuva, seria mais eficiente utilizar uma folha de papel ou uma sacola de plástico? E aí, o que vocês escolheriam? Eu escolheria a sacola de plástico, ela é mais eficiente. E para montar um caderno de estudos, qual você escolheria? A sacola ou uma folha de papel? Bom, eu escolheria a folha de papel. O papel tem a propriedade de absorver a água. Por isso que quando cai água nos nossos livros, nos nossos cadernos, elas vão ser molhadas, impossibilitados de escrever, elas vão rasgar às vezes.
Em uma prova, por exemplo, ela pode apagar a escrita. Porque o papel, ele tem a propriedade de absorver, de sugar essa água. Por isso, não seria muito eficiente para ser usado como proteção na chuva. Então, se começar a chover, não coloque um papel na cabeça, vai molhar. Para essa função, o plástico é muito melhor, pois restringe a passagem da água. No entanto, para montar um caderno de estudos, o papel é mais adequado, porque nele podemos fazer registros facilmente com lápis ou caneta. No plástico, essa tarefa seria muito difícil. Perceba que a escolha de um material depende das características que ele apresenta. Apesar de o papel e o plástico apresentarem características diferentes, ambos têm em comum por serem formados de matéria. Aí aqui no nosso quadrinho do Zoom tem a definição de matéria. Matéria simplificada. Podemos definir matéria como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Essa calculadora, ela é uma matéria? É. Ela tem massa, né? Ela é feita de plástico. Ela ocupa um espaço e ela tem um volume. Esse canetão, ele é feito de matéria. Ele tem massa, ele vai ter um pezinho. Ele ocupa espaço e ele tem volume. Essa caixinha, ela tem massa, ela ocupa espaço e ela também tem um volume. O meu pote de lápis, ele tem massa, ele vai ocupar um determinado espaço e ele também tem um volume. Então, eu vou pedir para vocês que grifem esse zoom ou possam colorir, usar marca-texto, tá? Porque vai ser muito importante pra gente deixar bem claro a definição de matéria. Então, ó, vou grifar. Frequentemente, quando nos referimos a uma porção de matéria, chamamos essa porção de corpo. Então, como eu mostrei, a calculadora é um corpo, o canetão é um corpo, o meu potinho também é um corpo. Propriedades gerais. A massa e o volume são propriedades gerais da matéria, ou seja, tudo aquilo que é formado por matéria tem massa e ocupa volume no espaço. Vamos grifar essa parte, tá bom? Ficando assim, olha. A massa é a quantidade de matéria que está contida em um corpo. O volume é o espaço que esse corpo, ou seja, essa porção de matéria, ocupa. Então, se eu falar que a minha calculadora pesa 200 gramas, essa é a massa do corpo dela, tá? Se eu falar que ela ocupa 5 centímetros cúbicos, é o volume dela, ok? Vamos grifar também esse segundo parágrafo, de a massa até ocupa. Ficando assim, olha. No dia a dia, vemos diversas aplicações práticas em que é preciso conhecer os valores de massa e volume dos materiais, como na preparação de uma receita de brigadeiro. Por exemplo, nós podemos colocar 2 colheres de manteiga, 300 gramas de Toddy, leite condensado. Então, seriam os materiais e as massas e os volumes que nós vamos precisar para preparar essa receita. No estudo de ciências, você vai perceber que a massa e o volume são propriedades que influenciam outras propriedades da matéria. A massa e o volume podem ser medidos com o auxílio de equipamentos apropriados. A balança é um aparelho utilizado para fornecer o valor da massa de uma porção de matéria. Ao longo dos tempos, foram adotados diferentes padrões e unidades de medida para a massa. Atualmente, a unidade de medida estabelecida no Sistema Internacional de Medidas, SI, é o quilograma, representado pelo símbolo Kg. Então, nós vamos grifar todo esse parágrafo.
ficando assim. No cotidiano, dependendo do objetivo, o valor de massa também pode ser expresso pelo submúltiplo do quilograma, o grama, que é representado pela letra G, ou ainda por seu múltiplo, a tonelada, representado pela letra T. Acompanhe abaixo uma equivalência entre essas medidas. Então, 1 quilo, aqui embaixo, terão 1.000 gramas. E 1.000 quilos correspondem a 1 tonelada, tá bom? Grifa essa parte aí também, esse quadradinho. O volume de um líquido pode ser medido utilizando um instrumento graduado. O volume de um sólido pode ser calculado por meio de suas medidas de dimensão, como a altura. Se o sólido tiver forma irregular, seu volume pode ser determinado pelo deslocamento de um líquido em um instrumento graduado. A unidade de medida de volume no SI é o metro cúbico, representado pela letra M com um 3 lá em cima, um 3 elevado, assim. Nós representamos dessa maneira, tá? No cotidiano, o volume também é expresso em litro, representado pela letra L, e mililitro, representado por ml. Acompanhe ao lado a relação entre essas medidas. Então, 1 metro cúbico terão 1.000 litros e 1 litro terão 1.000 ml. Portanto, um objeto pode apresentar essas propriedades ao mesmo tempo. Por exemplo, um cubo de 2 centímetros de aresta, que apresenta massa de 1 kg e volume de 8 centímetros cúbicos. Página 6 agora. Sistema Internacional de Unidades, representamos por SI. A necessidade de medir é muito antiga e remota à origem das civilizações. Por longo tempo, cada país, cada região, teve seu próprio sistema de medida. Essas unidades de medidas, entretanto, eram geralmente arbitrárias e imprecisas. Por exemplo, aquelas baseadas no corpo humano, palmo, pé, polegada, braço, covado. Isso criava muitos problemas para o comércio, porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medir das outras regiões. E também porque os padrões adotados eram muitas vezes subjetivos. As quantidades eram expressas em unidades de medir pouco confiáveis, diferentes uma das outras e que não tinham correspondência entre si. A necessidade de converter uma medida em outra era tão importante quanto a necessidade de converter uma moeda em outra. Na verdade, em muitos países, inclusive no Brasil, nos tempos do Império, a instituição que cuidava da moeda também cuidava do sistema de medidas. Em 1789, numa tentativa de resolver esse problema, o governo republicano francês pediu à Academia de Ciências da França que criasse um sistema de medidas baseado numa constante natural, ou seja, não arbitrária. Assim, foi criado o sistema métrico decimal, constituído inicialmente de 3 unidades básicas: o metro, que deu origem ao novo sistema, que deu nome ao sistema, o litro e o quilograma. Muitos países adotaram o sistema métrico, inclusive o Brasil, aderindo à Convenção do Metro. Entretanto, apesar das qualidades inegáveis do sistema métrico decimal, simplicidade, coerência e harmonia, não foi possível torná-lo universal. Além disso, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas. Em 1960, o sistema métrico decimal foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, mais complexo e sofisticado que o anterior. O Sistema Internacional de Unidades foi sancionado em 1960 pela Conferência Geral de Pesos e Medidas e constituiu a expressão moderna e atualizada do antigo Sistema Métrico Decimal. O Brasil adotou o Sistema Internacional de Unidades em 1962.
A Resolução número 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO, ratificou a adoção desse sistema internacional no país e tornou seu uso obrigatório em todo o território nacional. Agora, aqui no finalzinho da página 6, nós vamos falar sobre as propriedades específicas. A água e o ferro são exemplos de matérias que apresentam características bem diferentes. Para distinguir e caracterizar esses tipos de matéria, determinamos suas propriedades específicas, ou seja, aquelas que são próprias de cada um deles. As propriedades específicas podem ser classificadas em físicas e químicas. As propriedades físicas são aquelas que podem ser observadas e medidas sem que ocorra mudança na constituição da matéria. São exemplos de propriedades físicas: a cor, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e a densidade. Temperatura de fusão. Primeiro nós vamos grifar essas 3 linhas daqui de cima, que falam sobre as propriedades físicas. Agora nós vamos falar sobre temperatura de fusão. Vamos utilizar como exemplo a transformação de uma pedra de gelo em água líquida. O processo que ocorre quando o gelo se transforma em água líquida é chamado de fusão. Essa transformação começa a acontecer quando o gelo atinge determinada temperatura, chamada de temperatura de fusão. Essa propriedade é específica para cada tipo de material e depende apenas da pressão em que ocorre a mudança de estado. Observe os dados a seguir. Note que no exemplo acima é possível diferenciar os dois materiais pela temperatura de fusão. No processo de fusão, o material muda de estado físico, mas a sua constituição química é a mesma. Então, olha só, a gente tem a água como primeiro material e a temperatura de fusão dela para virar o gelo vai ser 0 graus Celsius. Já o ferro, a sua temperatura de fusão será 1535 graus Celsius, para ele poder se transformar, mudar do seu estado físico. Temperatura de ebulição. A ebulição é um processo caracterizado pela formação de bolhas, no qual o material muda rapidamente de estado líquido para o gasoso, ou vapor, como ocorre com a água que aquecemos para fazer café ou chá. A temperatura na qual se inicia tal mudança é denominada temperatura de ebulição. Então, quando eu tenho um líquido e ele está em contato com o fogo e ele vai começar a gerar bolhas, eu tenho ali a água no estado líquido e com a transferência de calor, ela gera as bolhas e ela vai começar a evaporar. Ela passa para o estado gasoso, que nós também chamamos de vapor. É o que acontece aqui na figura ao lado e é representado pela ebulição. Densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. A densidade da água, por exemplo, quando ela está a 20 graus Celsius e ao nível do mar, é de 1 grama por ml. Isso significa que 1 grama de água tem o volume de 1 ml. Observe a determinação da densidade a temperatura de 20 graus Celsius de 2 cubos de ouro de tamanhos diferentes. Os 2 cubos, apesar de apresentarem volume e massas diferentes, têm densidades iguais, porque são feitos do mesmo material, o ouro. Então, aqui na primeira balança, o nosso bloco ele pesava 19,3 gramas. Na segunda balança, o nosso bloco pesava 154,4 gramas. Eles vão ter massas diferentes, volumes, que seriam tamanhos diferentes, mas a densidade vai ser a mesma. Esse é ouro e esse também é ouro. Então, por isso que nós falamos que a densidade é igual. A densidade no SI é expressa em quilograma por metro cúbico, que seria kg barra m elevado a 3. Mas frequentemente é apresentada em grama por centímetro cúbico, g barra cm ao cubo, ou grama por milímetro, que seria g barra ml. Para obter a densidade de líquidos, como o leite, pode-se utilizar o densímetro, um instrumento de medida construído para essa finalidade.
No caso do leite, essa medição é importante, porque um resultado diferente do valor esperado pode ser um indício de que este líquido sofreu alguma modificação, como adição de água para aumentar seu rendimento. O densímetro de vidro tem em sua parte superior uma escala numérica. Ao mergulhar esse instrumento no líquido a ser analisado, ele afunda, deslocando um determinado volume do líquido. Após o densímetro se estabilizar, é possível observar que a superfície do líquido indica determinado ponto da escala, isto é, a sua densidade. A temperatura é um fator importante a considerar para a análise, sendo indicada sua realização a 20 graus Celsius, temperatura na qual os densímetros são normalmente calibrados nas fábricas. As propriedades químicas são observadas e medidas quando ocorrem transformações na constituição da matéria. Essas propriedades indicam a capacidade de a matéria ser transformada. Por exemplo, a oxidação é uma propriedade química que o ferro apresenta ao entrar em contato com o vapor de água e o gás oxigênio presente no ar. Nesse processo é produzida a ferrugem, um novo material de cor castanho alaranjado. Para determinar as propriedades da matéria, são utilizados e desenvolvidos diversos instrumentos. Seu uso, entre outras razões, se dá pela segurança, pois precisamos ter cuidado para não ter contato direto com determinados materiais que podem ser tóxicos ou que agridem a nossa pele. Agora, nós vamos fazer a parada obrigatória da página 9, número 1, 2, 3, e ela continua lá na página 10, 4, 5, 6, tá? Vocês vão tirar foto, postar na plataforma para a próxima aula. Então, anotado aqui as páginas 9 e 10, fazer os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vão fotografar e postar a foto na plataforma. Quem não conseguir pode mandar no meu WhatsApp, beleza?